Nos lembramos que não fomos comprados por ouro nem prata, mas fomos comprados por um sangue precioso na cruz, né? O Senhor nos resgatou, nos livrou e nos trouxe. Hoje nós estamos aqui para poder adorar um pouco mais o Senhor, esse Deus que tem guardado as nossas vidas. Meu irmão, nós estamos no mês falando sobre o legado que transforma. Você tem aprendido durante esse mês muito sobre o que de fato é deixar um legado, né? A gente, talvez muitas pessoas, assim como eu, tinha ali um pensamento acerca do legado, e esse mês nós temos aprendido que é um pouco diferente daquilo que nós pensávamos, né? Talvez nós atrelávamos o legado à questão de herança financeira, etc. E nós estamos aprendendo que não é isso, né? O verdadeiro legado, ele é deixado quando as pessoas veem em você Cristo se manifestar, né? Nós podemos ver isso na vida de Elias, né? Elias não saía contando para as pessoas que ele era um homem de Deus, mas quando aquela viúva olhou e viu Elias andando, ela disse que aquele ali verdadeiramente é um homem de Deus. Então isso de fato é um legado, é nós podermos ter conosco a presença do Senhor. E o subtema, né, o subtítulo talvez desse texto, que é o legado que transforma. Hoje nós vamos trabalhar sobre deixe um legado de alguém que zelou pela presença de Deus. Talvez o título tenha ficado muito grande, mas eu quero que você entenda. A intenção é que você deixe um legado, que as pessoas que forem ver aquilo que você fez, elas olhem para você e falem assim como falou ali com o profeta: olha, verdadeiramente aquela ali é uma mulher de Deus, verdadeiramente aquele ali é um homem de Deus. Que você venha deixar um legado de alguém que de fato servia ao Senhor. Amém? Nós vamos basear a nossa palavra primeiro no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo do 8 ao 10. Está escrito dessa forma: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, do 1 ao 5. Arthur, me dá um tiquinho de retorno do fundo, por favor. Aqui no 1. No fundo musical. Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Diga comigo, maná. E a vara de Arão, diga comigo, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, diga comigo, tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra, repita comigo, sombra, no propiciatório, das quais as coisas não falaremos agora particularmente. Por último, Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra, repita comigo, sombra, dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano podes aperfeiçoar os que a eles se chegam.
Deus, te damos graça, a tua palavra foi lida, pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar, Deus, com o teu povo. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui, Deus, venha ser, Deus, diretamente da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Deus, esclarecer, e que nós não viemos ser apenas ouvintes, Deus, mas nós viemos de fato, Senhor, praticar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém? Meu irmão, no capítulo 10, ali, versículo 1, a gente vai ficar só com a primeira parte, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Meu irmão, o tema principal é a presença de Deus, é você deixar um legado de alguém que de fato cuidou da presença de Deus. E se nós formos para a Bíblia e formos tratar acerca da presença de Deus, se nós formos lá para o Velho Testamento, nós perceberemos que a presença de Deus, ela era quase que restrita à Arca da Aliança. Quando Davi, ali, prestes a assumir o trono, ele havia travado ali uma luta com Saul, uma luta. Davi lutou com maestria, Davi lutou com sabedoria. Davi teve oportunidade, ele teve chance, mas ele não tocou no ungido do Senhor. Ele respeitou os preceitos bíblicos naquele momento, mas havia chegado o tempo de Davi assumir o trono. E quando Davi assume o trono, ele se lembra que a arca da aliança, que representava a presença de Deus, não estava mais no meio deles. Se você se lembrar, lá em Números, no capítulo 10, versículo 35 e 36, quando se levantavam a arca, Moisés dizia assim: levanta-te, ó Senhor. E quando a arca era colocada em algum lugar, Moisés dizia: volta-te, ó Senhor. Se nós formos para 2 Samuel, capítulo 4 também, versículo 22, lá vai falar quando os filisteus roubaram a arca do povo, eles disseram, o povo de Israel bradaram ali tristemente, Icabô, ou Icabode em algumas definições, foi-se a glória de Deus. Então a arca da aliança, ela representava ali a presença de Deus. A arca da aliança, ela era um objeto feito de madeira e ela era pintada com ouro. Em cima dela havia a tampa do propiciatório, onde era constituída ali 2 querubins também de madeira. Eles foram pintados a ouro. A arca da aliança, ela nos remete a quando Deus retira o seu povo lá do Egito. Você se lembra que Israel estava aprisionado no Egito. O Senhor vai lá e retira Israel das mãos do Egito. E quando o povo de Israel está caminhando ali em direção a Canaã, Deus percebe que o povo tinha dificuldade em adorar ele ali no deserto. Por quê? Porque lá no Egito havia deuses feitos de materiais que as pessoas poderiam ver. Lá no Egito havia lugares certos para poder adorar aqueles deuses. E o povo de Israel, por estar muito tempo preso lá no Egito, se esqueceram que de fato o Deus verdadeiro de Israel era maior do que tudo aquilo. O Deus de Israel era maior do que todos aqueles deuses pequenos. E Deus chama Moisés e diz para ele: Moisés, vamos fazer um lugar para que o povo possa me adorar. Vamos fazer um local o qual a minha presença possa se manifestar. E a construção daquele templo, que recebeu o nome de tabernáculo, foi lindo. O povo participou, o povo contribuiu. A sua construção é uma construção talvez difícil de nós explicarmos, porque a Bíblia vai dizer que eram muitas coisas que foram utilizadas para construir. Até pele de golfinho foi utilizado para a construção daquele tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santo do santo. O átrio era onde o sacerdote ia de frente a uma pia de bronze, e ali ele lavava naquela pia, ele lavava o seu corpo, lavava os seus pés, ele lavava as suas mãos, e depois ele ia em direção ao lugar santo, onde ele deveria imolar o cordeiro, que o sangue desse cordeiro, que era puro ou dito puro, seria utilizado para poder servir ali como pedido de perdão do povo de Israel. Aquele sacerdote, ele entrava ali dentro com uma roupa
de élfo de linho branco por baixo e uma túnica colorida por cima. Debaixo dessa túnica havia romãs que chacoalhavam umas nas outras, que faziam barulho. E essas romãs, elas serviam para que o povo que estava do lado de fora sabesse se havia ou não havia vida dentro do santuário. Quando o sacerdote, ele partia para o Santo do Santo com as suas mãos ali manchadas de sangue, isso acontecia apenas uma única vez por ano. Apenas uma vez por ano o sacerdote poderia ir ao Santo do Santo. Em algum outro texto diz que era amarrado no sacerdote uma corda, porque caso o sacerdote morresse ali dentro, como nenhuma pessoa comum poderia entrar, eles arrastavam o sacerdote para fora. Se a glória do Senhor descesse e não recebesse ali o perdão de Israel, o sacerdote poderia ser morto. O povo ficava ali no entorno daquele tabernáculo, só ouvindo, esperando para ver o que Deus faria. Deus, ele ficava sentado em uma nuvem, essa nuvem se chamava Shekinah, e ali a presença de Deus se manifestava. Quando o sacerdote levantava as mãos manchadas de sangue, Deus, ele já havia sentido o perfume do holocausto que havia sido queimado. E quando aquela nuvem descia, ela descia com trovões, ela descia com relâmpago, porque é assim que Deus se manifesta. É assim, quando nós temos um culto alegre, o Senhor manifesta no nosso meio, nós sentimos a presença dEle, a manifestação do poder do Senhor, há curas, há milagres. E quando aquela nuvem descia, o povo ficava ali em volta do tabernáculo esperando para ver o que ia acontecer, porque poderia ser que aquela nuvem tivesse descido para poder matar o sacerdote. Depois que o sacerdote passava daquela êxtase espiritual, imagine você em um lugar fechado e a glória da nuvem da Shekinah do Senhor se manifestar ali em você. Depois que o sacerdote, ele passava por aquela êxtase espiritual, ele saía do Santo do Santo em direção ao lugar santo. O povo de fora ali do tabernáculo, a história diz que era mais de 2.700.000 judeus. Um começava a dizer para o outro: olha, eu estou ouvindo barulho. Aquelas romãs batiam uma na outra e as pessoas diziam: olha, eu estou ouvindo barulho, o sacerdote está vindo. Se eu estou ouvindo barulho é porque Deus recebeu o nosso perdão. E o povo ali se alegrava. O sacerdote, ele passava do Santo do Santo para o lugar santo, passava do lugar santo para o átrio, e quando ele chegava ali no átrio, na porta do átrio, a história diz que ele levantava as mãos ainda ensanguentadas e bradava: paz e perdão seja sobre todo Israel. A história diz que quem era enfermo era curado, aquele que estava triste era alegado. Havia ali um ano de colheita, havia ali prosperidade no meio do povo. A Arca da Aliança, ela trazia segurança para o povo de Israel. Quando a arca estava presente, havia segurança. Quando a arca se afastava, não tinha mais segurança. Quando a arca estava presente, o povo dizia: se a arca está presente, o Deus da arca também está. Dentro da arca havia 3 utensílios que você acabou de ler ali: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresce no deserto e o maná que fala da provisão de Deus. Então, quando o povo, ele olhava para aquela arca e via que ela estava ali no meio, o povo dizia: se a arca está aqui, o Deus da arca também está. Se o Deus da arca está presente, as tábuas da lei é verdadeira. Se as tábuas da lei é verdadeira, a vara de Arão que floresce também executará milagres no nosso meio. Se o Deus da arca está presente, a arca também está, o maná também está presente, e a provisão do Senhor no nosso meio. A presença do Senhor, ela era condicionada naquela arca. E eu quero falar com os irmãos hoje aqui acerca de 3 pontos que pode fazer com que a presença de Deus seja roubada de nós, que pode fazer com que a presença de Deus se afaste de nós. E o primeiro ponto é: sem a presença não há leis, mandamentos e obediência. As tábuas da lei foram colocadas dentro da arca porque ela simbolizava a aliança de Deus com o povo. As tábuas da lei foram colocadas dentro da arca porque era a era que limitava o que o povo podia ou não fazer. Quando os mandamentos, quando as tábuas da lei estavam afastadas, o povo, eles esculpiam novos ídolos, eles faziam bezerros de ouro, eles adoravam outros deuses. Quando os mandamentos estavam afastados, o povo caminhava por caminhos estranhos de acordo com aquilo que eles pensavam que deveria fazer. Não havia um norte. E talvez você vá dizer:
mas nós não vivemos sobre o jugo da lei mosaica mais, de fato. Mas a Bíblia diz, essa palavra que nós vivemos hoje sobre os mandamentos dela, é essa palavra que a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, quando a presença de Deus se vai com a presença de Deus a palavra, e nós esquecemos dos limites, não há mais obediência. Se essa palavra é lâmpada para os nossos pés, se essa palavra não está próximo, nós andamos por caminhos escuros, e por caminhos escuros a chance de nós tropeçarmos aonde não deveríamos é grande. Sem a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, nós vamos para caminhos contrários, nós desviamos para a esquerda e desviamos para a direita. Quando a presença de Deus se vai, a palavra do Senhor também se vai junto com a presença. E é essa palavra do Senhor que guia os nossos passos. As tábuas da lei, ela servia para isso, para os judeus. E essa palavra, ela serve para nós, para poder fazer isso. Quando a palavra de Deus não está próximo da gente, nós ignoramos o que está escrito aqui. Nós não nos preocupamos com o que está aqui escrito. O mundo aí fora vive cheio do pecado. O mundo vive imerso no pecado. E há uma mentira no mundo dizendo que quando pecam, e a Bíblia diz para você anunciar ali o Evangelho, o perdão do Senhor. As pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Meu irmão, não tem isso na Bíblia. Quando nós vemos na Bíblia, o julgamento de Deus ele é futuro. O julgamento de Deus vai ser o julgamento do trono branco. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 12, versículo 47 e 48, que são essas palavras que hão de nos julgar. São essas palavras que irão de julgar as nossas atitudes. São essas palavras que irão dizer lá na frente, que irão dizer no nosso dia a dia, se de fato nós temos cumprido ou não cumprido aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Como você cantou aqui no primeiro hino, os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel. O salmista diz assim lá em 19 verso 8, quem ama ao Senhor se alegra em cumprir os seus mandamentos e tem o caminho iluminado. Meu irmão, deixa eu te dizer, cumprir os mandamentos do Senhor para nós não é um peso. Não é um peso, nós ficamos alegres, nós sentimos prazeres, porque nós sabemos que esse, o qual nós cumprimos o seu mandamento, é Ele que nos resgatou e é Ele que nos levará para uma morada junto com Ele. Essa história de que o mundo prega que só Deus pode julgar para poder de alguma forma encobertar os seus pecados, ela é uma história mentirosa. A Bíblia ela vai dizer a respeito do pecado, que o salário do pecado ele é a morte. Nós estávamos conversando, no sábado ali no salão, e tinha-se uma dúvida, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça e ponto final, meu irmão, é a graça que salva. E havia ali uma dúvida se a lei poderia condenar, e chegou-se a uma conclusão que não. E ali eu, orando ao Senhor, dentro da palavra, o Senhor trouxe uma revelação. Meu irmão, deixa eu te dizer, o pecado, ele não te condena ao inferno, mas o pecado faz com que você rejeite a graça. Quando você peca, você está abrindo mão da graça. O que é a graça? A graça é aquele favor imerecido de Cristo lá na cruz, quando Ele se entrega e Ele carrega todos os nossos pecados sobre Ele. Quando nós pecamos, nós rejeitamos a graça. A rejeição à graça te leva para o inferno, meu irmão. A rejeição à graça de Deus, ela te leva para o inferno. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia ela já determinou as pessoas que irão ser salvas. E eu não estou pregando aqui predestinação não. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 6, do 9 ao 11, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
E é que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis de sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Meu irmão, a única coisa que te traz salvação é o sangue de Cristo, porque Ele é a única coisa que pode perdoar os seus pecados. Se você tem andado nessas práticas, se eu tenho andado nessas práticas pecaminosas, meu irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia tem uma palavra para nós, e na Bíblia diz assim: se com a nossa boca nós confessarmos e abandonarmos essa prática, o sangue de Jesus é fiel e justo para perdoar e purificar de todo o pecado, te deixar mais alvo que a neve, te dar salvação, pois é no Filho que temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, porque é Ele quem nos resgata das trevas, nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão pelos nossos pecados. Meu irmão, só Cristo pode perdoar pecado, só Cristo leva para o céu. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala eu sou o caminho, meu irmão, é exclusivo. Eu sou o caminho, não há outro caminho a Deus. O mundo prega uma mentira, né, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, meu irmão. Só Cristo leva a Deus. E todas as vezes que a Bíblia se remete a levar a Deus, fala de salvação. Só Cristo traz salvação, só Cristo perdoa o pecado, só Cristo, como foi cantado ali na música, nós vivíamos uma vida totalmente ali abandonados, mas Cristo com seu amor nos resgatou, só Ele nos resgata. E meu irmão, essas coisas só acontecem se a palavra do Senhor estiver do teu lado. Então não permita que a presença seja roubada de você, porque se a presença do Senhor for roubada, essa palavra ela vai sair de perto de você. Eu quero dizer para você jovem, para você adolescente, não vale a pena tocar a presença do Senhor por uma música mundana, não vale a pena trocar a presença do Senhor por uma transa, não vale a pena trocar a presença do Senhor por um cigarro de droga. Meu irmão, a presença do Senhor é o que você tem de mais precioso. Sem a presença do Senhor não há 200 almas, sem a presença do Senhor não há operação de milagre, sem a presença do Senhor não há operação de maravilhas. A presença do Senhor é o que de mais importante nós temos, e quando a presença do Senhor está no nosso meio, ela nos dá limite, ela nos traz um espírito de obediência. Nós não andamos ali tortos para a esquerda e para a direita, não, ela nos traz ali uma linha, ela nos traz um norte, ela define, olha, é dessa forma que deve ser feito, e isso para nós é um prazer. Quando a presença do Senhor se vai com ela os mandamentos. O ponto 2, sem a presença não há milagres ou operação de maravilhas. Você se lembra a respeito da vara de Arão, que também estava dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão que estava condicionada ali na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa vara, ela floresceu no meio do deserto. Meu irmão, essa vara, esse galho seco, ele floresceu no meio do deserto. Não havia água no deserto, meu irmão. Isso fala de milagre, isso fala de florescimento em tempos difíceis, meu irmão. É por isso que hoje talvez nós sentimos tanta dificuldade, nós sentimos tanta luta, meu irmão. Nós batalhamos, nós oramos, nós cremos por fé, nós profetizamos essas 200 almas. E nós profetizamos por quê? Porque nós temos uma certeza que mesmo em tempo seco, o Senhor florescerá essas 200 almas. Nós sabemos que mesmo em tempo seco, a vara de Arão há de produzir fruto. Não havia ali fonte de água, meu irmão, visível. O Senhor florescera no meio do seu povo em tempos difíceis. Não perca a presença do Senhor, não deixe que a presença do Senhor saia de perto de você, porque sem a presença de Deus, meu irmão, não há milagres, não há dons, não há operação de maravilha. Junto com a presença do Senhor, vão-se os milagres, vão-se a operação de maravilhas. Cuide da presença do Senhor. O que nós temos de mais importante é a presença do Senhor, meu irmão. E como que nós cuidamos da presença do Senhor? Nós alimentamos ela. E como que nós alimentamos ela? Você aprendeu aqui no domingo passado, meu irmão. É com oração.
É com oração que você alimenta a presença do Senhor do seu lado. É com adoração, é com jejum. É dessa forma que a presença do Senhor fica do seu lado. É com sua adoração, meu irmão. É quando você acorda e você ergue as mãos para o alto e pede a Deus: Deus, que a tua presença esteja comigo durante todo esse dia. É assim que você cultiva a presença do Senhor. Não permita que a presença do Senhor saia de perto de você. Não permita que ela seja roubada de você, porque junto com ela vão os milagres que você necessita, meu irmão. O terceiro ponto: sem a presença de Deus não há provisão. E aqui eu peço que você tenha um pouco de atenção para que nós podemos entender. Quando Deus tira o povo ali do Egito e eles vão para o deserto, a Bíblia diz que o povo começa a murmurar. Porque o povo, eles começam a olhar um para o outro e dizer assim: olha, nós estamos no deserto, como que nós vamos plantar ou colher? Não há como plantar e colher no deserto. E o povo começa a murmurar contra o Senhor e dizendo: quem dera se estivéssemos no Egito, comeríamos, seríamos mortos, mas lá teriam pelo menos lugares para poder ser enterrados, meu irmão. O povo, eles se esqueceram do Deus que de fato eles serviam, do poder que o Deus que eles serviam tinha. Deus, ele queria que o povo dependesse exclusivamente dele. Deus estava esperando ali o povo clamar que Deus certamente enviaria, meu irmão, ali aquilo que era para poder suprir. E você se lembra que a Bíblia, nós lemos, ela vai falar que o Senhor, ele enviou ali para o seu povo o maná. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que o maná era renovado dia após dia. Você não precisava de guardar, nem podia guardar, porque no outro dia Deus mandava aquilo que era necessário. No outro dia Deus trazia o alimento necessário. Deus queria que o povo dependesse totalmente dele. E se nós lemos Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, nós não vamos ler tudo por causa do nosso tempo. Lá vai se falar acerca da história quando Deus repreende o povo por causa da murmuração e fala sobre o maná. Põe para mim só o versículo 15, Poli, Êxodo capítulo 16, versículo 15, por favor. E vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhes, pois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Meu irmão, aquilo lá, o que é isso? É o significado em hebraico da palavra maná. A palavra maná significa: o que é isso? O povo nunca tinha visto. A Bíblia vai dizer assim, que nem os antepassados haviam visto aquilo. Haviam visto que quando eles precisavam ali de alimento, alimento caiu do céu. Aquilo que foi necessário caiu do céu. O significado da palavra maná significa: o que é isto? E nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que as coisas do passado eram a sombra do que haveriam de acontecer no futuro, meu irmão. E eu quero te explicar de uma maneira mais fácil. Por favor, Poli, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondeu a Satanás e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Sabe qual que é a única diferença dos dois capítulos do Velho e do Novo Testamento? O maná, a palavra maná é trocada por palavra de Deus. Meu irmão, hoje para nós a provisão do Senhor é a palavra de Deus. Meu irmão, é essa palavra que traz a provisão do Senhor. É nessa palavra que tem aquilo que você necessita. É nessa palavra que está aquilo que você precisa para viver. É nessa palavra que tem as respostas necessárias para o seu dia a dia. É essa palavra que tem aquilo que você necessita para poder respirar. A palavra maná foi trocada por palavra de Deus. Era a sombra daquilo que de fato era. Só que quando nós vamos para as tábuas da lei, meu irmão,
quando as tábuas da lei se vão, a presença do Senhor se vai e leva as tábuas da lei, você não cumpre os mandamentos, você se torna uma pessoa rebelde, você não se torna mais obediente, você ignora o que está escrito. Mas quando a presença de Deus volta, você tem de volta os mandamentos do Senhor. Quando a vara de Arão se vai, você perde ali os dons, a oportunidade dos milagres. Mas quando você clama e a presença do Senhor retorna, os milagres retornam com você e as operações de maravilhas retornam. Agora com o maná, meu irmão, tem algo um pouco diferente. A Bíblia vai dizer assim que o maná estava dentro da arca. A arca representava a presença de Deus. Quando nós vamos lá para Mateus, Mateus vai dizer assim que o Deus conosco hoje é o próprio Cristo. Lá a arca representava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus para nós está em Cristo. É Cristo que representa a presença de Deus no nosso meio. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. O maná, ele ficava condicionado dentro da arca. Na construção da arca não havia vitrine por cima da arca. As pessoas não conseguiam ver o maná lá dentro. Só o sacerdote poderia entrar no Santo do Santo, onde estava esse maná na arca. Meu irmão, preste atenção para você entender. A arca lá representa a presença de Deus e nela está escondido o maná. Para nós hoje a presença de Deus é Cristo. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, por favor, Poliane. Nós vamos ler o versículo 2 e 3, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Meu irmão, plenitude tem a ver com a totalidade do conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha o versículo 3, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Presta atenção, meu irmão. Naquela época, só o sacerdote poderia ir diante da arca, só o sacerdote poderia fazer aquilo. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que hoje nós somos os sacerdotes. O véu do templo, meu irmão, ele se rompeu. Nós temos acesso hoje aos santos do santo. Só que lá no passado o maná estava dentro da arca, não tinha como as pessoas verem de fora. Por mais que o tabernáculo estava do lado, quem tinha acesso ali ao maná era só o sacerdote, só ele experimentava. A arca representava a presença do Senhor. Para nós hoje, Cristo é a manifestação do Senhor. Dentro de Cristo está tudo aquilo que nós precisamos. Meu irmão, como lá no Velho Testamento as pessoas não conseguiam se relacionar olhando de fora, assim é com Cristo. O que nós precisamos está dentro dele. E não basta só a presença estar próximo, é preciso que você se relacione com a presença. É necessário que você se relacione com a presença de Cristo, para que você de fato venha experimentar o que ele tem para você, meu irmão. Não basta só estar próximo, você tem que se relacionar com Cristo. Só a presença de Deus estar próxima não é o suficiente. Você precisa experimentar de Cristo, você precisa se imergir em Cristo, você precisa se apaixonar por Cristo, você precisa se entregar totalmente por Cristo, você precisa ter Cristo como seu alvo primeiro, você precisa ter Cristo como seu objetivo primeiro, você precisa ter Cristo como o alvo principal da sua vida. E se você não se relacionar com Cristo, meu irmão, não adianta, você não vai ter acesso. Porque em Cristo está escondido, meu irmão. Hoje Cristo carrega tudo aquilo que nós necessitamos. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Não precisa de você ir atrás de uma igreja, meu irmão, caçar profeta, não. Não precisa de você ficar batendo de porta em porta de igreja procurando profeta, não, meu irmão. Essas palavras aqui, meu irmão, elas revelam o que nós precisamos acerca de Cristo, meu irmão. E é ela que nos traz todas as respostas necessárias. É essa palavra que nos traz a resposta de Cristo. Então você precisa, meu irmão, ter essa presença do Senhor como um maná do seu lado.
Não deixe que as pessoas roubam de você a presença. Cuide da presença, meu irmão, como está escrito no título, zele pela presença. Você precisa alimentar a presença para nós hoje é Cristo. Cristo precisa ser alimentado, meu irmão. E como que eu alimento a Cristo, meu irmão? Às vezes as pessoas olham, Cristo não tem necessidade de nada. Tem, meu irmão, tem. Cristo tem necessidade de ser adorado, meu irmão. É necessário que nós o adoremos, meu irmão. Ele é digno de ser adorado, e é assim, é com a sua adoração, é com o seu louvor, é com a sua oração, é com o seu jejum, é quando você acorda, quando você levanta as mãos para o alto e diz, Deus, eu te amo. Quando você diz, Cristo, Tu és o meu alvo principal, Espírito Santo, continue comigo, sem o Senhor eu não sou nada, eu dependo do Senhor, esse dia só chegará ao fim se o Senhor estiver comigo, se a Tua presença estiver comigo. É quando você se curva perante ao Senhor, é quando você se dobra perante ao Senhor. É assim que você tem relacionamento com Cristo. Meu irmão, cuide da presença do Senhor. Quando Davi, assim como eu comecei lá no início, foi atrás da Arca da Aliança, a Bíblia vai dizer que a primeira experiência que ele teve, meu irmão, foi no caminho ali, indo para onde a arca deveria ficar. A Bíblia vai dizer que a arca ia cair, e uma das pessoas que estavam ali com Davi, que foi usar, colocou a mão na arca, e a Bíblia vai dizer que o Senhor fere a usar e mata ele. Davi, a Bíblia vai dizer que Davi se entristece. E a Bíblia vai dizer assim que Davi faz levar a arca para a casa de Obed-edom. Meu irmão, se nós formos conhecer quem era Obed-edom, o significado da palavra Obed significa escravo, servo, porteiro. Davi, meu irmão, quando estava caminhando com a arca, ele estava caminhando ali com um alto escalão, com as pessoas que vestiam roupas reais. Obed-edom era um porteiro do templo, a etnia dele era de porteiro do templo. E Davi, a Bíblia vai dizer que Davi impôs que a arca fosse levada para a casa de Obed-edom, que possivelmente era a única casa ali na eira de Nacon, que era uma eira desconhecida. E quando a arca vai para lá, eu imagino que o alto escalão se reúne ali para poder definir o que iria fazer. Imagino que eles pensando, deixa lá, se morrer, vai morrer um desconhecido, vai morrer um escravo, vai morrer um porteiro. Mas olha só o que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Acho que é isso mesmo, isso, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Meu irmão, Obed-edom era porteiro do templo. Talvez o alto escalão ali junto com Davi pode ter dito para Davi, mas você vai mandar a arca para a casa de um porteiro. E Davi mandou levar essa arca. E quando essas informações chegam a Davi, Davi vai buscar na casa de Obed-edom a arca. Imagina você, uma casa simples de um escravo, de um servo. Talvez no início a Bíblia diz que Davi fez levar, nem lá ele foi com o alto escalão, porque o alto escalão não ia entrar numa casa de uma pessoa simples. Mas agora dessa vez, quando ele descobre que a casa de Obed-edom está sendo abençoada, ele tem que ir lá. Ele tem que tirar a sua coroa e tem que entrar na casa de Obed-edom. Talvez aquelas pessoas que estavam do lado de Davi pode ter dizido para Davi assim, mas Davi, ele vai caminhar conosco, ele agora vai andar junto conosco, ele é escravo, ele é porteiro, ele é servo. Davi pode ter respondido para eles, mas entende de presença. Ele conhece da presença, ele sabe zelar pela presença. Olha a casa dele, 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada. Era o servo, era o porteiro, mas era o servo, o porteiro que zelava pela presença do Senhor. Meu irmão, você pode estar ali naquela porta, meu irmão. Você pode estar ali naquela porta, mas se você cuidar da presença do Senhor, aquilo que é necessário dentro da sua casa vai acontecer, meu irmão. A sua parentela vai ser abençoada, os seus filhos vão ser abençoados. E quando você passar o bastão, você vai passar um bastão de alguém, meu irmão, que cuidou da presença do Senhor. E a palavra, ela diz que toda a descendência de Obed-edom continuou na frente do templo, meu irmão. Pelo cuidado de Obed-edom com a presença do Senhor, meu irmão,
toda a parentela dele continuou ali na porta do templo. Nós iremos terminar, fica sobre os seus pés. Meu irmão, eu quero agora te dar a oportunidade, eu quero agora me dar a oportunidade de nós orarmos ao Senhor. Sabe, meu irmão, esse é o momento de você curvar as suas cabeças, sabe? E se você de alguma forma ignorou a presença do Senhor, se você de alguma forma, meu irmão, não deu o real valor à presença do Senhor, eu quero que nesse momento você ore ao Senhor e peça a Ele perdão. Pode orar, meu irmão, sabe? Diga para o Senhor que a partir de hoje, meu irmão, você irá cuidar da presença do Senhor, meu irmão. Que a partir de hoje você irá zelar pela presença do Senhor. Meu irmão, a presença do Senhor é o que de mais importa para você. A presença do Senhor é o que de mais importa para mim. Sem a presença do Senhor, meu irmão, nós somos miseráveis. É a presença do Senhor, meu irmão, que faz as nossas vidas terem algum sentido nessa terra, meu irmão. É a presença do Senhor que nos enche, é a presença do Senhor, meu irmão, que nos traz as boas novas essas que nós anunciamos ao mundo, meu irmão. Boas novas essas que libertam, que saram, que curam, que traz salvação. Meu irmão, o Senhor, Ele não quer que você adore Ele simplesmente por aquilo que Ele pode te dar. Ele quer que você adore Ele por aquilo que Ele já te deu. Ele já te deu um nome escrito no livro da vida. Ele já te deu salvação. Ele já te deu uma morada no céu, meu irmão. O próprio Senhor disse, meu irmão, que Ele voltará para nos buscar, porque a nossa morada não é nessa terra, a nossa morada é no céu, meu irmão. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, se em algum momento nós não cuidamos da Tua presença, Deus, se em algum momento nós não zelamos da Tua presença. Deus, nós não somos nada, Deus, sem a Tua presença, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Deus. Senhor, nós precisamos, Deus, da Tua presença, Senhor. Deus, nós necessitamos da Tua presença, Senhor. Deus, por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, enche-nos com a Tua presença. Nos ensine, Deus, a dar valor pela Tua presença, Deus. Nos ensine a buscar a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença venha ser o que de mais importante nós temos. Deus, e assim como o profeta, Senhor, as pessoas venham ver e venham dizer ao nosso respeito, verdadeiramente, ela é um servo do Senhor, ela é uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser conhecidos pelas nossas profissões, nós não queremos ser conhecidos, Deus, pelas coisas que esse mundo oferece. Nós queremos ser conhecidos por atalaias do Senhor, por pessoas que anunciam o Teu Evangelho, por pessoas que carregam as boas novas, por pessoas que vão atrás dessas 200 almas, por pessoas que profetizam sobre essas 200 almas e sejam libertas em nome do Senhor, sejam curadas em nome do Senhor, seja salvo em nome do Senhor. É a Tua presença que traz transformação, é a Tua presença que traz aquilo que precisamos, é a Tua presença que salva, e nós louvamos ao Senhor por causa da Tua presença, e nós fazemos um compromisso com o Senhor, Deus. Nós iremos deixar um legado de quem cuidou da presença. Nós iremos deixar um legado de quem zelou pela presença. Nós iremos deixar um legado de quem era apaixonado pela presença. Deus, em nome de Jesus, nós deixaremos um legado de quem se envolveu com a presença. E em nome de Jesus, nós queremos nos aprofundar do Senhor, Deus, e conhecer a plenitude daquilo que está escondido no Senhor, Deus. Nós sabemos, Deus, que Tu, Cristo, é o Filho de Deus. Nós sabemos que Tu és aquele que foi enviado pela propiciação dos nossos pecados, e por causa do Teu sacrifício ali na cruz, hoje nós temos vida, hoje nós temos vida, hoje nós podemos respirar, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos livrou, e nós damos graças ao Senhor, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque nós podemos contemplar a presença do Senhor, nós podemos contemplar a presença do Senhor no nosso meio, Deus. E nós sabemos que hoje nós somos os sacerdotes, Deus. Não há mais véu, Senhor. Nós entramos no Santo do Santo hoje. Nós ajoelhamos, nós dobramos, Deus, ali o nosso corpo. Nós entregamos o nosso coração. E o Senhor, que é fiel e justo, é aquele que nos perdoa dos pecados e nos traz salvação. É o Senhor que nos transporta das trevas para a gloriosa luz. Nós Te damos graças, Senhor, e dizemos ao Senhor: Tu és o que de
mais importante nós temos, Deus. Tu és o nosso amor maior, Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Tu és santo, Deus. Aleluias. Tu és santo. Você pode aplaudir, meu irmão, essa presença. Meu irmão, como eu disse aqui, tudo, meu irmão, o que nós precisamos está na presença do Senhor, meu irmão. E Cristo, meu irmão, é o único caminho para o céu, é o único caminho de salvação. E eu não posso, meu irmão, sair daqui sem dizer essas palavras com você. Meu irmão, não há expressão maior de amor do que oferecer Cristo para as pessoas, meu irmão. Não há. E eu quero oferecer a você. Talvez você, meu irmão, ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Meu irmão, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Talvez você tenha andado pelo mundo aí com dificuldade e você se afastou do Senhor por alguma circunstância, por algum problema que aconteceu e você acabou afastando do Senhor. Meu irmão, eu não estou aqui para poder te julgar, meu irmão. É essa Bíblia, meu irmão, que fala que quando você se arrepende, meu irmão, a alegria do céu. É essa palavra aqui, meu irmão, que diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. E Cristo é o único caminho para o céu, meu irmão. Então eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você quer fazer isso hoje, eu quero que você venha aqui na frente para nós orarmos para o Senhor. A palavra de Deus pede para que nós confessamos perante os homens. Então eu quero te convidar. Se você, meu irmão, andou por caminhos estranhos, se essa palavra estava afastada de você e você não tinha os seus caminhos iluminados e por isso você acabou pegando um caminho estranho, eu quero convidar você a voltar a andar nesse caminho, meu irmão. O Senhor, Ele te quer de volta. O Senhor pagou um alto preço por você, meu irmão. O Senhor, Ele quer te trazer salvação e só há salvação em Cristo. Eu quero convidar você que quer novamente voltar a caminhar nos caminhos do Senhor. Aleluias. Meu irmão, eu quero manter aqui ainda esse convite, meu irmão. Se há mais pessoas, deixa eu te dizer, meu irmão. Existe uma historinha mentirosa de que é preciso, eu preciso resolver a minha vida para poder me entregar a Cristo, meu irmão. Isso é mentira de Satanás. Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás vai fazer com que você afunde nesse problema todos os dias. E você nunca vai conseguir resolver esses problemas para voltar para Cristo, meu irmão. Você nunca vai conseguir. Deixa eu te dizer algo. É Cristo, meu irmão, que resolve os seus problemas, meu irmão. É Cristo que te dá a luz. É Cristo que te traz a clareza. É Cristo que guerreia por você, meu irmão. Então eu quero te fazer esse convite. Se há mais pessoas no nosso meio, meu irmão, se você quer retornar para os caminhos do Senhor, eu quero te dar essa oportunidade, meu irmão. Não há vida fora dos caminhos do Senhor, meu irmão. Não há vida fora dos caminhos do Senhor. Eu quero te oferecer nesse momento caminhos de salvação. Meu irmão, deixa eu te dizer, se hoje você entregar novamente a sua vida para Cristo, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Lá no céu, o Senhor vai emendar mais uma morada, porque Ele disse assim, olha, eu vou preparar a morada, e se você se entregar a Cristo hoje novamente, Ele vai construir mais um pedaço para você, meu irmão. Hoje mesmo você garantirá acesso ao céu, meu irmão. Então eu quero te fazer esse convite. Não há vida fora de Jesus. Meu irmão, não fique pensando em eu estou cheio de problema, eu estou todo ruim, eu estou cheio de pecado. Meu irmão, o mundo não perdoa o pecado, quem perdoa o pecado é Cristo. Se você está cheio de pecado, é Ele que vai resolver o seu problema. É Ele que resolve, é Ele que perdoa. Só o sangue de Jesus purifica do pecado. Só o sangue de Jesus te torna mais alvo do que a branca neve. E eu quero mais uma vez te fazer, Deus, meu irmão, esse convite. Entregue a sua vida para o Senhor hoje, meu irmão. Confia nele e o mais Ele fará. O salmista diz que eu procuro de onde virá o meu socorro. E Ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor que te socorre, meu irmão. É o Senhor que te liberta de onde você está preso. E eu quero te dar mais essa oportunidade, meu irmão. Você quer retornar para os caminhos do Senhor? Eu quero te convidar aqui à frente, meu irmão. O Senhor está prestes, meu irmão, a se manifestar nas nuvens.
E em nome de Jesus você será levado, meu irmão, para as nuvens. Você irá subir com Ele, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero te dar essa oportunidade. Entregue a sua vida a Cristo, meu irmão. Ele que vai resolver os seus problemas. Não deixe Satanás te enganar, meu irmão. Não deixe Satanás te enganar, meu irmão. Satanás quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Meu irmão, deixa eu te dizer, a diferença nunca foi os problemas. Se você tem problema lá no mundo, meu irmão, eu quero te dizer algo. Quando você entregar os seus caminhos para Cristo, você vai continuar a ter problema, meu irmão. Mas deixa eu te dizer, a diferença nunca esteve nos problemas. A diferença sempre esteve, meu irmão, em quem andou do seu lado durante os problemas. E a palavra de Deus diz assim que se 7 vezes o justo cair, 7 vezes o Senhor estende a mão e o levanta. Assim como uma galinha estica ali as suas asas para cuidar dos seus pintinhos, assim é o Senhor para aqueles que o servem. O Senhor estende as asas e te protege e cuida de você e zela por você. Eu quero te dar a oportunidade, se você quer entregar o seu caminho para Cristo, meu irmão, vem aqui na frente. Eu quero também dar a oportunidade para você que quer retornar, que quer unir conosco. Aleluias. Deus é bom, meu irmão. O Senhor está comovendo os corações. Só há salvação em Cristo. Eu quero convidar também você, talvez você mudou para cá tem pouco tempo, você pertencia a alguma outra denominação, ou você tem visitado a nossa igreja e você tem sentido bem aqui. Se você quer unir conosco, eu quero convidar você também a vir aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente para nós podermos receber você, para nós podermos conhecer você. Se não há mais ninguém, meu irmão, que o Senhor possa te dar uma outra oportunidade. Qual que é o seu nome mesmo? Fábio, Bruna. Olha, Fábio e Bruna, a palavra do Senhor disse assim que o nosso passado é lançado no lago de esclarecimento. Então, ou seja, a sua história com Deus, a sua história com Cristo, ela se renova hoje. O que vai contar para Cristo é a partir de hoje. Cristo, ele não tem nem um pouco de interesse em saber o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás, ele está apagando. Os vícios lá de trás estão sendo apagados. Deixa eu te dizer, aqui, quando você entrega aos caminhos do Senhor, eu não vou pregar para você aqui que os seus problemas acabaram. Eu não vou fazer isso, meu irmão. Mas a diferença nunca esteve no problema. A diferença sempre esteve naquele que anda ao nosso redor durante o problema, meu irmão. E como eu acabei de falar aqui, é o Senhor. Ele disse hoje, curvar não os seus joelhos, mas o teu coração. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. É Ele que te salva, é Ele que te liberta, meu irmão. E deixa eu te falar, Deus não se preocupa com a sua cor, com a sua condição financeira, com o seu pecado que você praticava. Não, meu irmão, o Senhor entregou a vida para você, seja da forma que você estiver. E hoje você está recebendo salvação. Amém, meu irmão, e deixa eu te dizer, hoje no céu, meu irmão, a alegria, a festa no céu, por causa dos pecadores que se arrependem. Mas aqui, há também reunião no inferno. Satanás nesse momento ele não está feliz, porque ele acabou de perder 2. Ele acabou de ficar sem mais 2. E ele sabe que se dependermos de nós e se dependermos de você, ele nunca mais poderá ordenar nada nas suas vidas. A partir de hoje, ele é neutralizado pelo Senhor. A partir de hoje, os anjos do Senhor acampam ao redor de vocês. A partir de hoje, se vocês cuidarem dessa presença, se vocês todos os dias se entregarem ao Senhor ali, a partir de hoje, os anjos do Senhor estarão ao redor de vocês. E Satanás, ele não mais poderá fazer nada. Meu irmão, Satanás não tem esse poder que nós achamos que ele tem. Se você entregar a sua vida para Jesus e você ficar mais próximo de Jesus, meu irmão, você é capaz de pegar Satanás pelo focinho e arrastar o focinho dele no chão, meu irmão, porque o Senhor Todo-Poderoso habita em você. Satanás não controla o inferno, ele está sofrendo no inferno assim como os deles. E hoje o Senhor trouxe salvação para vocês dois. E Deus, nós em nome de Jesus colocamos a vida, Senhor, dessas pessoas que estão aqui, Deus, do Fábio e da Bruna. Deus, em nome de Jesus, pessoas que um dia, Deus, andaram nos teus caminhos, mas por alguma dificuldade, Senhor,
eles desviaram para a esquerda ou para a direita, Senhor, mas hoje, Deus, eles atraíram de volta a presença do Senhor para próximo, Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que vier ao Senhor, o Senhor jamais lançará fora, Deus, e o Senhor jamais os lançará fora, Deus. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos agora, Deus, fundamento nos pés deles, Senhor. Deus, nós profetizamos agora, Deus, pessoas que irão se fundamentar na palavra do Senhor. Deus, nós jogamos por terra toda oscilação, Deus. Nós jogamos por terra tudo aquilo que vem a tentar, Deus, desviar eles dos teus caminhos. E em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora a Satanás. Satanás, nós te damos uma ordem. Você tem 30 segundos para sumir de próximo deles, de próximo da casa deles, de próximo de tudo aquilo que pertence a eles. Você tem 30 segundos para sumir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te destinamos ao lugar que o Senhor já tem te destinado, ao lago de fogo, ao inferno, onde é o teu lugar. E a partir de hoje, você não tem mais poder sobre essas vidas. A partir de hoje, o sangue do Cordeiro foi derramado sobre essas vidas e elas estão limpas, elas estão purificadas. Hoje elas têm a presença do Senhor. Hoje elas recebem aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque hoje elas recebem salvação, elas recebem um lugar no céu. Hoje o Senhor escreve o nome delas no livro da vida, e no dia que o Senhor se manifestar, elas serão chamadas pelo nome. O próprio Deus dirá: vem a mim, Bruna, vem a mim, Fábio. Em nome de Jesus, nós recebemos Ele, Senhor. E nós, como igreja, Deus, nos colocamos perante ao Senhor e nós nos responsabilizamos, Deus, pela vida deles, Deus. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Vocês agora fazem parte dessa família novamente, querida do nosso meio. Você também, é assim que nós te recebemos. Olhe para trás. Aleluia! Aleluias, nós chegamos ao final. Aleluias, glória a Deus. Será que você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu preciso informá-los que hoje começa o nosso jejum, amém? De 21 dias. Esse jejum, ele é internacional. Todas as partes do Brasil e do mundo está em jejum. Então aqui, ó, como é esse jejum? Você vai tirar uma refeição, né, do dia, do seu dia. Como começamos hoje, aquela refeição que às vezes você ia fazer hoje, tira ela, porque nós começamos hoje, amém? E temos alvos, né, de oração, para que o Senhor, né, Ele venha, né, fazer com que a igreja venha avançar, o reino de Deus avance. E tem muitos outros pontos que nós vamos estar passando para vocês, os grupos, em nome de Jesus, amém? Queridos, também começamos, né, o projeto que é o Visão do Futuro. Quero chamar a Gisele aqui, senta um pouquinho, por favor. Queridos, eu sei que o nosso horário já estourou, mas eu peço, né, que vocês fiquem atentos nesse momento, que nós vamos estar passando, né, para vocês esse projeto, rapidinho, né, amor?